Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, certo? Na nossa última aula gravada, nós estudamos o capítulo 3, que trata do assunto preparado para o lar cristão. São pontos importantíssimos que nós devemos enxergar e ter antes de entrar no ambiente familiar, certo? Então, nós vamos dar continuidade aqui no ponto 5, que é determinação, tá bom? O casamento é um compromisso que temos que cumprir, temos que olhar antes de assumir. Uma vez assumido o compromisso, devemos permanecer firmes ao nosso posto. Então, uma coisa importante aqui é que às vezes as pessoas elas deixam para verem coisas depois que estão casadas, depois que estão dentro do ambiente familiar. E existem coisas, irmãos, que nós precisamos avaliar antes de entrar nessa, certo? Então vamos dar continuidade. Ninguém tem direito à felicidade a não ser que a conquiste com devoção, coragem e autossacrifício. Irmãos, para ter um ambiente feliz, um lar feliz, uma casa feliz, devoção, coragem e autossacrifício são 3 ingredientes importantíssimos. Estas 3 qualidades trazem felicidade e alegria, e Deus deseja que os dois se tornem um nele através do casamento, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, ferramentas importantíssimas para um bom ambiente familiar, né, são indispensáveis. Vamos falar um pouco mais sobre felicidade. A felicidade não é um alvo motivacional. Como assim? Veja só. Muda como o vento. A felicidade é resultado da obediência à vontade de Deus de acordo com a sua palavra. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2, 13 e 14. O que ele está dizendo aqui? É muito importante que nós possamos viver em obediência à palavra de Deus. Viver em obediência à palavra de Deus, se você bem reparar, a palavra de Deus ela nos ensina a andar alinhado com o céu e alinhado aqui na terra. O que seria esse alinhado aqui na terra? Ter comunhão, viver em paz com o seu próximo, né? Ter paz e viver em comunhão e estar intrinsecamente ligado às pessoas da sua família, ter um bom relacionamento, não é? Você lembra do exemplo que o pessoal sempre dá, que a cruz ela é vertical, porque Jesus veio para nos alinhar com o Senhor, não é? A ligação entre o homem e Deus, e também ela é horizontal. Então, Jesus veio para que nós possamos andar em harmonia com todas as pessoas. Então, esse é um ponto importante. Para o casal cristão, o casamento deveria ser uma nova vida existente em 2 pessoas, né? Quando a felicidade é buscada em primeiro lugar e se torna o carro-chefe e alvo do casamento, ela ilude essa busca desenfreada e foge. Se no entanto, homens e mulheres entram no casamento dispostos a um gesto sacrificial, paciente, perdoando-se e determinados a serem bem-sucedidos a qualquer preço, então acharão a felicidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Às vezes o problema está em que nós queremos ser felizes. Quero ser feliz. E às vezes a ideia de quem pensa dessa forma de eu quero ser feliz é que as coisas têm que acontecer do jeito que essa pessoa quer. E isso é um erro. É isso que esse texto está dizendo. Se, no entanto, homens e mulheres entram no casamento dispostos a um gesto sacrificial, paciente, perdoando-se, né, e determinados a serem bem-sucedidos a qualquer preço, então acharão a felicidade. E essa que é a chave, né? O segredo e a chave da felicidade sempre vai estar ligado ao outro. Não necessariamente só a você, nunca é só a você, tá? O casamento é um meio de graça, não de uma felicidade humana superficial. Lembre-se, o casamento é como um triângulo.
A parte de baixo são os dois ângulos inferiores que representam você e seu cônjuge. No topo do triângulo está Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais se aproximarão um do outro. Quanto mais próximos um do outro, mais próximos de Deus estarão e o verão, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então veja só, um triângulo. Ó, imagina aqui um triângulo, certo? Então, as duas pontas de baixo é o marido, a esposa, né? E quando ambos estão dispostos a fazer a vontade de Deus, como nós vimos aqui, como nós lemos, quando ambos estão dispostos a obedecer ao Senhor e viver na presença do Senhor e buscarem ao Senhor, olha o que acontece. Eles não estão se aproximando somente do Senhor. Eles estão se aproximando um do outro, certo? Agora, olha só o que acontece quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente deixa de obedecer e viver a vontade de Deus. Nós nos afastamos do Senhor e nos distanciamos uns dos outros. Porque é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos afasta. Tanto de Deus como das pessoas, né? Então, esse é um ponto importante. Então, tenha determinação de fazer a vontade do Senhor a qualquer custo, né? De viver a vontade de Deus, de amar o seu cônjuge. Então, vamos agora para o ponto 6, gentileza e cortesia. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu em alguns outros pontos, né? É necessário, irmãos, é muito necessário. Se você é casado, você deve se lembrar como eram antes de se casarem. Tão gentil seu parceiro era antes do casamento. Vocês não se cansavam de tentar agradar um ao outro. Depois de casados, quão econômicos fomos em expressar as pequenas amenidades da vida. As palavras eu te amo, agradeço a Deus por você, você é especial, e outras palavras de ânimo se tornam mais escassas. Veja só, as pequenas e significativas cortesias que significam tanto ao coração e felicidade do outro vão se tornando mais raras. É claro que a moeda tem dois lados e a esposa negligencia gestos tanto quanto o marido. A questão é que estas palavras de ânimo são muito importantes para o sucesso da vida de casado. Certifique-se de que estes modos gentis de tratamento mútuo não morram. Irmãos, como é importante. Eu me lembro de uma aula aqui que eu falei que se você bem parar para pensar, o mínimo que você deve tratar o seu próximo, isso inclui, óbvio, o seu cônjuge, seus filhos, os seus pais, enfim, é que você seja educado. Bom dia, como vai? Tudo bem? Obrigado, por favor, com licença, né? E trazendo mais para a vida a dois, eu te amo, você tá linda, né? Elogios é muito importante, muito importante. É importante que você isso encha a sua casa, que você alimente esse ambiente, né, o ambiente familiar, né, não só de marido e mulher, mas também entre pai e filho, né, entre os filhos para com os pais e vice-versa, né? Então é muito importante. Não deixe isso morrer. Isso faz muita diferença, com certeza. Se você não tem esse hábito, crie esse hábito. Veja só, eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz, sim, de nos fazer ser aquilo que nós precisamos ser em Deus. Então, se você não é alguém gentil, se você não é alguém que sabe expressar seus sentimentos, se você é alguém que tem dificuldade de dizer eu te amo, se você é alguém que tem dificuldade de ser um pouco mais amoroso, o Espírito Santo de Deus, ele te faz essas coisas, porque Deus é amor, certo? Os frutos do Espírito são justamente para nos dar essas características. Então, às vezes as pessoas, não, mas é porque eu sou assim, é o jeito da minha criação. Irmãos, se nós podemos ser alguém melhor, e se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e ele habita,
e Ele está nos aperfeiçoando dia após dia, se nós permitirmos isso, Ele vai sim nos fazer alguém mais amável. Isso não tenha dúvida, tá certo? Então vamos continuar. Nossos corações são amorosos, mas nem tanto para suportar um tratamento grosseiro constante. O próprio fato de serem corações de dentro do lar já os torna mais sensíveis a tais esquecimentos. O coração do lar é leal como plantas firmes, mas não tão firmes que não precise de orvalho e do brilho do sol, que são as ações de ternura e cortesia. O que ele está falando aqui, né? É muito mais difícil quando você acaba sendo grosseiro ou mal educado mesmo, quando você trata dessa forma com alguém que mora com você. O efeito que isso tem na vida da pessoa é muito pior do que se fosse qualquer outra pessoa, sabe? Então tenha cuidado com as suas palavras, né? Mesmo uma árvore muito forte, ela precisa de sol e de orvalho, de chuva, para que ela se mantenha firme. Então não deixe que o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa morra, né? E essa é uma boa forma de regar os relacionamentos, sendo gentil, sendo cortês, ser uma pessoa amorosa. Então isso é bastante importante, tá? Então vamos lá, o ponto 7. União de interesses. É muito fácil mesmo para casais que se amam muito se distanciarem. Antes do casamento, vocês faziam de tudo para agradar a pessoa amada. Naquele tempo, você fazia de tudo para providenciar todo o necessário para o outro. Depois do casamento, o marido tem escritório, responsabilidades, atividades profissionais e os desafios diários. A esposa tem seus deveres domésticos, filhos e compromissos sociais. Frequentemente, sem se darem conta, estão distanciados, e os mal-entendidos começam a ocorrer com facilidade, porque os interesses mútuos são muito diferentes. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu sei, e nós sabemos, porque nós já vemos isso, de que existe um papel, né? O homem, ele desempenha um papel na família, a mulher desempenha um papel na família, mas é muito importante que ambos estejam alinhados com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, para que o casal, o homem e a mulher, eles não estejam correndo em direções opostas. É muito importante você que já é casado avaliar isso. Se vocês não estão correndo em direções opostas, porque vocês podem estar se distanciando achando que estão fazendo a coisa certa, sabe? E é muito ruim, irmãos, quando a gente se esforça muito em uma coisa que vai prejudicar o nosso casamento, que vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus, achando que estamos fazendo a coisa certa. Porque uma coisa é você tomar uma atitude ou estar determinado a fazer alguma coisa, e imediatamente vem aquele estalo, né? Vem o Espírito Santo e diz assim: olha, cara, isso não tem como dar certo, não é o que eu quero para você. E outra coisa é você estar empenhado fazendo uma coisa que vai te prejudicar e você tem clareza de que está fazendo a coisa certa. Isso é muito ruim. Então é sempre importante que nós possamos estar alinhados, né? Sempre andando na mesma direção, buscando as mesmas coisas. Por que a palavra de Deus diz que a mulher ela deve ser submissa ao homem, né? Ela deve estar em submissão. O marido, como o líder da casa, a autoridade da casa, né? É importante, mulher, você que ainda não casou, você casar com alguém que tenha um alvo bem definido, porque você vai ser a auxiliadora para que esse homem alcance esse objetivo, porque a missão do homem é uma, e quando a mulher está em submissão, ela está junto na missão do homem. Então é muito importante que você, antes de casar, saiba disso. O que você quer fazer da sua vida, rapaz? Para onde você está indo? O que você está fazendo para alcançar essas coisas? Porque
antes de casar, você pode escolher se é isso que você quer para você também, né? Para depois não dizer assim, mas eu não sabia, né? Vamos lá. Agora temos excelentes maneiras de resolver essa dificuldade. Existem homens fabulosos que, junto com suas esposas, sempre estão lotados de trabalho, cada um na sua área. No entanto, eles não permitem que isso os distancie. Eles leem juntos, sempre compartilham as preocupações e esperanças, eles adoram a Deus juntos e oram juntos. Os anos os conduzem e a união consolida dentro do amor conjugal. E eu quero fazer um comentário sobre esse texto aqui, porque é tão bacana a gente poder fazer as coisas juntos, né? O homem com a mulher, nós vamos ver um pouco disso mais na frente, né? Fazer um culto doméstico, ter o hábito de se fazer um culto doméstico em casa é muito importante, né? Fazer as coisas juntos, orarem junto, adorarem junto, lerem junto, fazer coisas juntos. Eu conheço casais que algumas vezes nós íamos visitá-los e eu ficava assim abismado, porque eles conseguiam viver super bem distantes, dentro de casa. Tipo assim, eles tinham televisão no quarto, então um estava assistindo uma coisa numa TV e o outro estava no quarto assistindo outra coisa. Um estava conversando com a gente na sala, o outro estava fazendo outra coisa lá embaixo. Então, tipo assim, só que isso não era só durante a nossa visita, isso é o normal deles. Eu digo, cara, como que pode um negócio desse, né? Então, assim, é importante que você e a sua esposa, você e seu marido, vocês tenham o hábito, sim, de fazerem as coisas juntos. Isso é muito importante. Isso cria vínculo, isso cria união de interesses, né? Que é justamente o que nós estamos falando aqui. Agora, veja só essa frase. Nenhum homem é tão grande que possa ter preocupações acima dos interesses de sua esposa. É forte essa, né? Vou ler de novo. Nenhum homem é tão grande que possa ter preocupações acima dos interesses de sua esposa. Lembrando que é um mandamento bíblico, né, de que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Então, quando ele disse que nenhum homem é tão grande que possa ter preocupações acima dos interesses de sua esposa, ele está dizendo que, meu querido, você casou, então você tem a responsabilidade e a missão de fazer com que a sua esposa seja a mulher mais feliz do mundo. E vice-versa. Não existe mulher nenhuma que seja tão grande ao ponto, né, de suas preocupações estarem acima dos interesses do seu marido. A mesma coisa se aplica. A mesma coisa. Certo? Então, é muito importante que, para que nós possamos ter um lar, sabe, abençoado, sempre tenha como alvo o outro, a felicidade do outro. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que mais enche o meu coração de alegria em casa é saber e ver que a minha esposa está feliz. Ou você acha que eu fico bem quando ela está triste? Ou você acha que eu fico bem quando ela está irritada? Claro que não. Se eu souber e poder ver e testificar de que, poxa, como ela está bem hoje, como ela está feliz, como ela está satisfeita, isso enche o meu coração de alegria. Então, quanto mais eu faço por ela, isso enche o meu coração. Agora, é interessante porque quando a gente tenta nos satisfazer, a gente acaba se decepcionando, sabe? Então, tenha isso em mente. União de interesses é importante. Faça as coisas juntos. Façam as coisas juntos, né? E eu reforço aqui o que eu falei no ponto anterior. Se você é alguém que tem dificuldade em alguma coisa, se você já é casado, ou se você ainda não é, mas se você sabe que existe um ponto desses que nós estamos falando em que você precisa melhorar, você tem o Espírito Santo de Deus, certo?
Você tem o Espírito Santo de Deus. Então essa pessoa que você gostaria de ser, o Senhor também quer que você seja. E por isso Ele te deu o Espírito Santo, para que você possa ser. Amém? Então vamos para o ponto 8. Visão para se evitar os maus entendidos. A vida de casado não é lugar para se calcular de quem é a obrigação de dar o primeiro passo para a reconciliação e pedir desculpas. Você não tem que fazer esse cálculo. Quem é que tem que pedir desculpa? Você tem que pedir desculpa. Você deve buscar a reconciliação. Você. Tá bom? O verdadeiro amor não conhece esta decisão. Ninguém, a não ser um tolo, faria isso. Se palavras ofensivas forem ditas durante o dia, que elas sejam resolvidas o mais rápido possível. Aqui está uma boa prática. Se forem palavras ofensivas ou de ódio que forem ditas, vejam se este verso se aplica. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Antes de fechar os olhos e dormir, certifique-se que houve uma completa restauração da comunhão entre você e seu companheiro ou companheira. Palavras como sinto muito trarão paz no coração e uma boa noite de sono. O verdadeiro amor tem prazer em ser o primeiro a dar o perdão. Não há lugar para o orgulho na vida conjugal. Antes de estar casado, não havia lugar para isso. E não permita isso agora. Olha, eu sempre falo que o primeiro ano de casado para mim foi o mais difícil, né? Foi um ano muito bom, mas foi o mais difícil. Mas foi um dos mais importantes, com certeza, porque foi onde a gente conseguiu ajustar muitas coisas. Então, coisas que a gente definiu no primeiro ano de casado foram importantíssimas para que nós pudéssemos ter os anos que já se passaram muito melhor. Então, nós decidimos que nós não iríamos dormir brigado, né? Então, no primeiro ano de casado, a gente dormiu muito pouco, certo? Porque a gente se desentendia muito. Mas só dormíamos depois de nos reconciliar, tá? Uma outra coisa que a gente também falava é que se nós estamos muito irritados ou muito chateados, nós evitamos até que a gente sente para conversar com calma, a gente evita palavras. Nós falamos o mínimo possível, mas sabendo que aquela situação precisa ser resolvida. E às vezes, irmãos, é melhor ficar calado. Você sabe que tem que ir lá e tem que resolver, tem que buscar reconciliação, mas tem horas que você não está no seu melhor momento. Então pode até ser pior, às vezes por conhecer a sua esposa ou seu marido, você sabe a hora certa de falar. Então tem horas que você sabe que não é bom agora, mas que precisa reconciliar. E no mesmo dia, claro, no mesmo dia. Não deixe para fazer depois, não deixe para fazer depois, né? Então assim, foram coisas que ajudaram muito a gente. Foi difícil, mas foram coisas que nos fizeram amadurecer muito, muito mesmo, tá? Então crie o hábito e certifique-se de que todos os dias você está indo dormir de bem com o seu cônjuge, de bem com os seus filhos, de bem com os seus pais, né? Para os filhos que estão ouvindo aí, certifique-se. Essa questão de buscar reconciliação no ambiente familiar é uma atitude que deve partir de você. Você que é filho, você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, certo? É uma atitude que tem que partir de você. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo alguma coisa, meu pai brigou comigo e eu fui extremamente arrogante com ele. Então, passado algum tempo em que eu me acalmei, no mesmo dia ainda, eu fui lá, pedi perdão, meu pai disse que amava ele me colocou no colo, a gente se reconciliou. E é interessante porque aquela foi uma das vezes em que parece que o meu vínculo com meu pai, depois daquele momento, melhorou muito, né? Então às vezes a gente fica, eu tô até emocionado aqui agora, né? Eu lembrei do meu pai, mas assim, foi muito importante, porque só Jesus, irmãos, só Jesus faz a gente tomar atitudes como essa, mesmo se você estiver cheio de razão,
só o Espírito Santo vai te convencer de que você precisa ir lá e pedir perdão e se arrepender e buscar reconciliação, né? Então, ponto 9. Jesus Cristo no lar. Deixar Jesus Cristo e a Bíblia fora de suas conversas diárias é um erro fatal. Você está vendo isso? Deixar Jesus Cristo e a Bíblia fora de suas conversas diárias é um erro fatal. Eu quero fazer um comentário aqui sobre isso. A minha esposa, ela é a pessoa que mais me abençoa e me edifica. Óbvio, a gente passa muito mais tempo junto. Eu passo muito mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa, né? Então, irmãos, ela é a pessoa que mais me edifica. É a pessoa que mais me faz abrir os olhos para enxergar determinadas coisas. Então eu sou muito edificado pela vida da minha esposa. E ela se preocupa muito com a minha vida espiritual, sabe? Se ela não me vê lendo a Bíblia, né? Ela diz assim: você leu a Bíblia hoje? Você está lendo o quê? Você já orou? Você vai orar? Que horas você vai orar? Você já ligou para os seus discípulos? Você está orando por eles? Ela sempre me pergunta isso. Sempre me pergunta. Agora veja bem, você acha que está errado? É óbvio que não, porque é ela que tem a ganhar com isso. É ela que tem a ganhar. Você acha que eu vou ser um marido pior se eu orar mais? Você acha que eu vou ser um marido pior se eu ler mais a Bíblia? É óbvio que não. Então, para ela, é super interessante e é super do interesse dela que eu esteja fazendo essas coisas. Então, ela me ajuda com isso, né? Para que eu não venha negligenciar essas coisas. Poxa, Giovanni, mas ela precisa estar lembrando. Não é que ela precisa estar me lembrando. É que é importante que ela faça isso. Para mim é muito importante. Não só porque ela me ajuda a lembrar de fazer essas coisas e fazer com mais frequência, mas isso para mim é uma prova de amor e de cuidado, entende? Ela quer me ver bem, ela quer ter um esposo que saiba, que tenha uma vida de oração, que tenha uma vida de leitura da palavra, né? O que eu acredito que seja o que toda mulher de Deus quer dentro da sua casa. Então, mulher, você ajude e colabore para com seu marido, né? Nesse exato momento ela está ali com uma vizinha nossa que também é lá da igreja. Eu estou aqui gravando o vídeo, né? E ela me deixa assim tranquilo quando eu estou fazendo as coisas da igreja. Ela me dá todo o suporte. Pergunta se eu preciso de alguma coisa. Então ela contribui muito para as coisas que eu faço, né? Vamos lá. Jesus nunca teve um lar dele próprio, mas ele era um admirador de lares e passou muito tempo em lares diferentes. Ele ama seu lar e quer ser um convidado bem-vindo em qualquer hora. Sua presença no lar é indispensável. Nunca crie uma situação em sua casa que você possa se sentir desconfortável em ter Jesus em seu lar como convidado. Não pode haver amor perene e profundo sem ele. Homens e mulheres podem até viver juntos em paz, mas não haverá um lar verdadeiro sem a presença de Jesus, o Filho de Deus. O coração de cada lar é a esposa, a cabeça de cada lar é o marido, e o cabeça de cada marido é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo o homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o que ele está falando aqui? É muito importante, irmãos, que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor se sinta à vontade. Então, quando você tem essa consciência de que a sua casa é um lugar onde o Senhor habita, onde a presença de Jesus está e deve estar, você tem uma responsabilidade. Você imagina que Jesus fisicamente está ali na sua casa. Ô Senhor, tudo bem? Como você trataria seus filhos, sua mulher, você sabendo que Jesus está presente? Como você trataria? Você seria rude com seus filhos? Você seria grosseiro com sua esposa? É óbvio que não. É essa consciência que nós temos que ter. Que Jesus está na nossa casa e Ele está, certo? E Ele deve se sentir à vontade. Eu não sei se você já passou por algum tipo de situação
em que você foi visitar alguém, que você estava na casa de alguém e aconteceu alguma situação embaraçosa e tudo que você queria era: meu Deus, eu preciso ir embora, né? Não faça nada na sua casa que coloque Jesus numa situação como essa. Ele quer estar com você, né? Ele quer estar com a sua família, ele quer estar na sua casa. Então, viva na sua casa, no seu ambiente familiar, com a consciência e a certeza de que Jesus está ali e que tudo o que você faz, tudo que as pessoas da sua casa fazem, devem fazer com que Jesus se sinta mais à vontade. Amém? Então, esse é a nossa conclusão. Nós damos por encerrado o capítulo 3 e em seguida nós vamos para o capítulo 4, tá bom? Eu vou estar gravando um outro vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Valeu!